Vamos começar, né? Nossa correção e revisão, né? Sobre a última aula. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser, vamos lá. Então, nós temos aqui, tem poucos alunos hoje? Tem sim, olha lá. Um bocado de gente aí, ó. Né? Plena segunda-feira aí. Todos firmes e fortes aí. Então, nós temos aqui, ó, com a primeira questão. Vamos ver se vocês lembram direitinho, né, da aula. Se assistiram a aula depois também, né? Fizeram o formulário. Então, nós temos a área da eletricidade, que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso. Olha o detalhe aí. Nomeia abaixo a propriedade de carga elétrica de acordo com o parágrafo acima. Então, a área da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso. Quem que é? Eletromagnetismo, eletrostática, eletricidade ou eletrodinâmica? Eletrostática. Eletrostática, exatamente. Né? Todo mundo respondeu essa aí? Está tranquilo, né? Nenhuma dificuldade não, né, gente? Então, a questão número 2 agora. Explique a diferença entre eletricidade estática e eletricidade dinâmica. Qual que é a diferença entre as duas? Professor, Sim? a resposta de uma já está na pergunta de cima. Eu costumo fazer bastante isso, viu? Exatamente. E A aí? eletrostática estuda a, a energia em repouso Isso, eletricidade em e a repouso. eletrodinâmica, a eletricidade em movimento. Isso, exatamente. Certíssimo. Então, a eletricidade estática é a eletricidade em repouso, tá? A eletricidade dinâmica já é ela em movimento. A eletricidade é a mesma, né? Só que aí a diferença é o estudo aí dela em repouso ou dela em movimento. Beleza? Questão número 3. O que é atração e repulsão? Explique o motivo que causa cada uma delas. Isso aí tem Professor, a ver com o eletromagnetismo, né? essa eu tinha um pouco de dúvida, Uhum. mas eu respondi. E aí? Eu chutei que. Eu chutei não. É que de acordo com o que eu lembrava, é que as cargas opostas se atraem e as cargas iguais se repelem. Isso, exatamente. É isso mesmo, né? No caso da atração, né? As cargas opostas, né? Elas se atraem. Aí é o que se dá o nome disso é a atração, né? E a Uhum, repulsão é quando as cargas elas são idênticas, né? Aí existe um campo nulo, como se fosse uma parede, né? Entre as cargas fazendo essa repulsão, né? Você não consegue fazer, inclusive, a junção. Quem que já não brincou, né, com o ímã fazendo essa tentativa, né, empurrando, quando as cargas estão idênticas, né, empurrando uma na outra, vocês percebem que eles empurram, né? Eles não deixam essa aproximação, inclusive, né? Alguém respondeu diferente? Alguém quer acrescentar algo? Só abre o microfone aí, tá, galera? Ou lá pelo chat, fiquem à vontade aí. Muito bem. Agora a questão número 4 e última, para a gente fechar esse formulário aqui de hoje, né? O que a eletricidade estática pode causar aos componentes eletrônicos e placas de circuitos?
Responda também quais cuidados podemos tomar. Essa pergunta é uma pergunta de segurança, tá, gente? Que em breve nós voltamos sobre esse assunto aí, né? Quando a gente chegar na parte de manusear as peças, é um assunto que a gente vai levantar novamente, né? A princípio, nós estamos estudando ela de uma forma mais rápida, mais assim, superficial, né? Só para a gente saber a existência da eletricidade estática, porque justamente o estudo é sobre eletricidade, né? Mas quando a gente voltar a trabalhar quando voltar não, né? Quando for trabalhar com as peças, né? Com o manuseio das peças, é um assunto que vai se levantar novamente para a gente e a gente vai precisar preocupar bastante com isso sempre que for trabalhar com as peças, né? Então é bom a gente já ter uma noção já, né? Já sabemos que a eletricidade estática é a eletricidade em repouso e agora é bom a gente saber o que ela pode causar, né, aos componentes eletrônicos e placas de circuito, né? Ela pode causar a queima do circuito, né? Isso. Pode Por causa causar das aqui. pequenas descargas. Exatamente. Descarga eletrostática, né? Uhum. Aí essa descarga, ela pode causar danos, né, gente, para os componentes eletrônicos ou a própria placa de circuito que tem as trilhas onde passa as cargas elétricas, né? Então é uma coisa importante que a gente tem que saber que nós não enxergamos e não sentimos, né? Porque são cargas elétricas bem pequenas. Então nós não sentimos e não a vemos, mas a gente carrega, né? Carrega em nossas roupas, em nossos corpos, dependendo dos locais, dos materiais, ou até mesmo uma outra própria pessoa, quando a gente encosta, toca, aperta a mão, né? A gente está causando atritos, né? E nesses atritos existem também as trocas, né? A gente Professor, está passando as cargas elétricas, pois não? pode acontecer de, por exemplo, a pessoa tipo descarregar o corpo, mas a ferramenta ficar com carga? Olha, mas como que seria essa situação que você está Ah, por pensando aí? exemplo, não sei, você coloca uma luva de borracha, por exemplo, Uhum. imaginando assim, uma luva para que você não transfira essa carga pro material, ou faça o aterramento lá, igual a gente fica descalço, né? Você Uhum. tinha falado na última aula. Mas as peças não acumulam essa energia, né? Por exemplo, sei lá, uma chave de fenda, que ela tem a ponta metálica. Por Uhum. exemplo, eu mexo em outro aparelho e depois eu vou mexer no de cá. Ela pode transferir, tipo, guardar um pouco de carga de um para o outro? Não. Ó, a carga elétrica, na verdade, ela precisa de um outro corpo, né? Um outro condutor para ela sair de repouso. Então, assim, às vezes eu posso passar por uma chave ou por uma peça e ela não ter por onde sair mais. Ela vai ficar ali mesmo, ela vai ficar parada ali. Ela vai conduzir até onde ela conseguir conduzir. Ou seja, é como se a gente deixasse a peça ou a chave, né, eletrizada. Isso. A eletricidade ela só tem a fuga, né, o movimento para a Terra se tiver como chegar na Terra, né? Senão ela vai ficar ou em repouso ou movimentando, né? Então, se a gente não fazer essa carga elétrica encontrar a Terra, ela vai estar acumulada, passando de material para material, de corpo para corpo, né? Ou ficando em repouso. Né? Por isso que eu estou falando com você, a gente vai voltar a estudar esse assunto, porque lá na frente a gente vai aprender a se livrar realmente, né? A gente vai estudar um pouco do aterramento, né? Que a gente tem que estar aterrado para realmente a gente ter certeza de que nós estamos nos livrando dessa carga eletrostática, né? Senão, praticamente a gente está trocando mesmo, né? Passando de uma peça para outra, ou né, de uma roupa para uma peça, do corpo da gente, né? Para um material, né? Então não tem essa. Se não tiver aterramento, se a gente não fazer uma
uma estratégia para jogar para dar uma descarga eletrostática para a Terra, então aí a gente não tem certeza de que nós estamos totalmente, né, protegidos para manusear as peças, né? Entendeu? Então é isso. Então, no caso, a eletricidade estática ela pode causar, além da queima, né, gente? Não quer dizer que toda vez que vocês forem manusear uma peça sem os cuidados, é certeza de que vocês vão queimar, tá? Então, assim, é uma coisa muito incerta. Então, vocês podem queimar, vocês podem acumular alguma carga nessas peças, nesses componentes eletrônicos, e eles falharem em seu funcionamento, ou até mesmo eles podem acumular e não causar nada, continuar funcionamento, mas periodicamente, nos próximos utilizações, pode vir a acontecer alguma coisa e começar a falhar, né? Então a gente não sabe, né? É uma coisa muito incerta, igual eu falei com vocês, deixa a gente meio sem saber, sem ação, porque é uma coisa que a gente não enxerga, né? Uma coisa que a gente não tem muita noção, né? Por a gente não sentir, não enxergar, mas é algo que, na pior das hipóteses, pode queimar de uma vez, né? E na melhor das hipóteses, a falha demorar de ocorrer, né? E a gente poder ainda se precaver, né? De alguma forma e corrigir isso, tá? Mas aí o importante é a gente saber, por enquanto, né? Na nossa posição que nós estamos aí de conhecimento, né? De estudo, por enquanto a gente tem que saber que essa eletricidade estática ela não é boa, né? Para a eletrônica, certo? E as placas de computadores é pura eletrônica, né? E dessa forma a gente vai ter que estudar lá na frente como se proteger disso, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida aí? Professor, e quanto a dispositivo de memória, quanto a o que eles podem causar em que a eletrostática, no caso, né, pode causar a dispositivo de memória? Dispositivo de memória? Sim. Você diz aqueles pentes de memória que encaixa na Tam, placa-mãe? é, também, Tá? tanto RAM quanto ROM também. Uhum. A eletrostática ela pode interferir diretamente no armazenamento de memória ou Não, não, só no só no caso queimar funcionamento. o componente? É só no funcionamento mesmo, né? Digamos que seria na elétrica, né? Porque a Certo. memória ela tem os chips integrados, tem as perninhas dos chips, né, integrados, que fica os contatos que a memória é uma placa de circuito também, né? É uma plaquinha onde tem os chips integrados, né? Através dos contatos e tem um barramento na parte de baixo, que esse barramento a gente encaixa na placa-mãe. Então, todos esses contatos metálicos, circuitos integrados, barramentos, é tudo contatos onde passa o quê? Passa cargas elétricas ali com os dados, né? Então, o que acontece? Se a gente começar a encostar nesses contatos, nesses barramentos, eles podem acumular carga eletrostática, né? E aí pode dar erro, por exemplo. Qual tipo de erro que pode dar? Pode dar travamento no computador, porque ele não está conseguindo fazer a leitura da memória devido à carga, né? Que está acumulada ou está com algum tipo de gordura da mão da gente, né? A sujeira também, né? Pode impedir. Mas a questão da memória é o não funcionamento, né? A pior das hipóteses é queimar. Você coloca a memória lá e nem lê a memória, certo? Ou coloca a memória lá, o computador nem liga. Então aí a primeira coisa que eu penso é que ele queimou a memória, porque a memória, se a placa-mãe, o computador, na hora que eu ligo, não lê a memória, ele nem liga, ele fica pitando. Então, queimei a memória. Mas às vezes a gente tem como fazer um procedimento de limpeza dela, né, com produtos que além de limpar a sujeira, limpa também a questão de carga elétrica, né, de estática que tiver. E a gente colocar de novo lá no computador e ela voltar a funcionar, né?
Então, igual eu falei, na pior das hipóteses, ela queima realmente e não volta a funcionar. Ou ela começa a falhar, né, até chegar a um ponto de ela parar, né? E aí, às vezes, também ela pode ir falhando, né, parando, e a gente usar o produto e ainda dá tempo de recuperá-la, né? O funcionamento perfeito dela, certo? Então, é isso. Não quer dizer que a gente vai perder as informações que está dentro dela. Inclusive, a memória, ela nem armazena informações, tá, gente? A memória, ela armazena no momento que a gente está usando. Depois que a gente desliga o computador, ela, né, ela é uma memória volátil, né? Ela perde os dados que estão armazenados nela no momento que a gente está trabalhando. Ou ela sai, ou a gente salva, né? Grava, manda para o disco rígido, tá? Mas é isso. Então, questão de dados vai perder no caso do disco rígido. O disco rígido, se a gente queimar uma placa dela, do disco rígido, uma placa de circuito do disco rígido, a gente perde o disco rígido e certamente o que vai estar armazenado nele. Questão da memória RAM, não. Memória RAM vai ser só mesmo a memória, né? Que é importante para o computador, né? A gente precisa da memória para utilizar ele, tá? Ao mexer no meu notebook. Já ouvi isso de técnicos. Você ouviu o que, Rodolfo? Que perde os dados? Que é perigoso tocar nessa parte É, da memória, porque pode queimar a parte do circuito e ela deixar de funcionar. isso, exatamente. E às vezes você queima uma coisa mínima dela, né? Que a memória ela é grande. Você queimar um ponto dela lá, você já interfere no funcionamento dela. Então, às vezes, você não queimou ela toda. Então, na hora que você liga o computador consegue ler ela. Isso aí é uma situação pior ainda. Aí lê ela, carrega tudo lá o sistema, só que na hora que você está usando o sistema, né? O computador, aí certos pontos dela não está com funcionamento perfeito. E aí é que começam os travamentos, ou fica reiniciando o computador. Então aí você acaba não descobrindo, você acha que a sua memória está boa. Você acaba não descobrindo. Aí você tem que usar alguns softwares, né, de teste de memória, né? Aí tem várias situações aí que dá uma dorzinha de cabeça para descobrir, né? Então, é isso, né? Os sintomas são esses, né? Questão da memória. Beleza? Então acabamos respondendo aí, né? Tá. Tem outra pergunta embutida aí, ó. Responda também quais cuidados podem ser tomados. Isso aí a gente não estudou ainda, mas a gente vai vir a estudar, né? Mas os cuidados, até comentei com vocês na aula, né? São aqueles cuidados. A gente usar materiais de segurança, certo? Ou, na pior das hipóteses, a gente descarregar a carga que está acumulada em nosso corpo, né? E aí, quais formas que a gente pode fazer isso? A gente até comentou, né? Vocês lembram qual que foi? Alguém lembra alguma coisa aí? Não? Nada? As ferramentas, os materiais de segurança que a gente pode usar são quais? Uma pulseira antistática, né? Uma, uma luva antistática, tem a manta antistática, tá? Só que esses materiais, lembrando que tem que estar aterrados, né? Mas isso aí a gente vai entrar em detalhes no momento certo, igual eu falei para vocês. O Júlio César lembrou de umas coisas que falaram, né? Ficar descalço, encostar a palma da mão no chão, né? Por um tempinho, né? Então, assim, um metal que não é pintado, a gente segurar com a mão alguns segundos, certo? Só que esse metal ele tem que estar ligado à terra, né? A gente tem que sempre preocupar com isso, né? Ter um contato com a terra, certo? Que aí a terra a gente está descarregando, de fato,
a carga acumulada na gente, né? Andar descalço, descarrega, né? Só que você fica descalço lá por alguns segundos, encosta, né? Tem um contato com o chão e só, né? Não vão mexer com eletricidade, com energia elétrica descalço, né? Que aí é pior, né? Depois você volta. Só que assim, são procedimentos, né, que ajudam, tá, gente? Mas não vai eliminar totalmente, não vai deixar vocês totalmente seguros, tá? De que não vai ter descarga eletrostática nos materiais. Por quê? Porque vocês têm aquele contato com a Terra naquele momento, aqueles segundos. Aí depois vocês vão calçar de novo, né? Ou vão parar de mexer. E aí o que vai acontecer? Vocês vão ter contato com outras coisas. Vocês voltam a ter contato com outras coisas. E aí o corpo de vocês pode voltar a acumular novamente, né? Aí o Rodolfo falou fazer contato direto com o solo. Então, só que aí o que acontece? A cada 20 minutos, né, 30 minutos, vocês têm que ficar repetindo o procedimento, né, para garantir que vocês estão descarregados, né? Agora, se vocês tiverem o contato com a terra direto, né, que é através de uma pulseira estática, né, através de alguns procedimentos que a gente vai aprender mais à frente, aí vocês vão ter certeza de que estão protegidos, né? Tá bom? Mas é isso aí, né? A ideia é essa mesmo que vocês estão tendo aí, tá? Então nós terminamos aqui o formulário de hoje. Mais alguém quer acrescentar algo aí ou fazer alguma pergunta? Tranquilos, então? Então a gente vai encerrar o formulário aqui hoje e eu vou passar agora para a gente encerrar essa matéria dessa parte de eletricidade. E aí nós voltamos, aí nós passamos, né, para a parte de componentes eletrônicos, né? Tá faltando só uma parte aí para a gente finalizar, que é justamente a parte das fórmulas, né? Nós não trabalhamos as fórmulas de potência elétrica, né? Eu passei lá no slide para vocês e comentei com vocês que depois a gente voltava nelas, não foi isso? Então nós vamos voltar nelas para acrescentar um aprendizado que nós já começamos, né? A gente começou com as fórmulas da lei de Ohm para tensão elétrica, corrente elétrica e resistência, né? Passei 3 fórmulas para vocês, fizemos aquelas atividades, né, utilizando as fórmulas, e agora a gente vai acrescentar a potência elétrica, né? Que a potência elétrica também ela está relacionada, de certa forma, com essas outras grandezas. Então, a lei de Ohm serve também para potência elétrica, né? Então, a gente consegue utilizar também, né? Deixa eu puxar aqui para vocês. A gente consegue utilizar também aplicar, né? A lei de Ohm também na potência elétrica, tá? Só um minutinho. Beleza. Então aqui, ó, eu estou mostrando para vocês o slide, né? O slide que nós passamos, que nós estudamos, é a frequência elétrica, eletrostática, eletromagnetismo, né? E temos que estudar agora as fórmulas, né, da lei de Ohm, acrescentar aí a potência em nossos estudos, correto? Então nós temos aí, ó, beleza. Então o que nós temos? O P vai representar a potência, logicamente, né, gente? Aqui como vocês estão vendo. Então são 4 fórmulas a mais, nós aprendemos 3. Das 3 fórmulas que nós aprendemos, utilizava a tensão, a corrente e a resistência, né? E utilizamos das 3 fórmulas, cada fórmula era para descobrir uma grandeza, né? O valor de uma grandeza, né? Tivemos a fórmula que descobria a tensão, a fórmula que descobria a resistência e a fórmula que descobria a corrente. Boa noite, Kelvin. Beleza?
Desculpado aí a demora aí, deve ser algum problema aí do dia a dia, né, gente? Isso aí não acontece mesmo, né? Importante que você chegou aí. Então, a potência também, ó, como vocês podem ver aí, ela está envolvida, né, com essas grandezas aí, né? Então, nós temos aqui na primeira, por exemplo, no primeiro exemplo, eu consigo descobrir o valor da potência de um condutor lá, né? A potência que ele está dissipando através do quê? Do valor da corrente que passa por ele e a tensão que passa por ele. Então, se eu souber o valor da tensão que está passando num determinado condutor, o valor da tensão e o valor da corrente, se eu multiplicar esses dois valores, o resultado é o valor da potência que está dissipando naquele condutor, né? Assim também, ó, nós temos uma outra descoberta aqui, ó. Eu consigo descobrir o valor da potência de um condutor também, se eu pegar, por exemplo, o valor da tensão que está passando nesse condutor, né, e dividir pela resistência dele. Só que o valor da tensão, vocês podem ver aí que está elevado a 2, né? Então eu tenho que multiplicar o valor dele por ele próprio, né? Aí depois que eu divido pela resistência, pelo valor da resistência. Aí o resultado é o valor também da potência. Ok? E aqui também, ó, por exemplo, essa fórmula de baixo aqui, quando eu quero descobrir a corrente que passa lá no condutor, eu não sei a corrente elétrica que passa por ele, mas eu sei qual que é a potência que é dissipada e sei qual que é o valor da tensão. Dividir um pelo outro, eu descubro o valor da corrente. E o valor da tensão também, ó. Se eu tiver o valor da potência com a corrente, ó, pra você ver como que elas são, elas têm, né, como fala, esqueci a palavra, mas como que eles têm uma combinação entre elas, né, gente? Uma depende da outra, né? E uma tem um equilíbrio com a outra, né? Então a gente consegue, por exemplo, dessa forma, saber, né, nos contatos, nos componentes eletrônicos, né, nos barramentos, nos circuitos elétricos, eletrônicos, né? A gente consegue saber ali se está tendo um sincronismo, né, entre os valores de suas grandezas. Se tiver algum valor fora desse sincronismo, certamente ali pode ser gerado algum erro, né, alguma falha, algum problema eletrônico, né? Elétrico eletrônico, tá? Beleza. Então o que eu vou passar para vocês aí? Vou passar até passar pelo WhatsApp aí, vou mandar para vocês uma folha, né, de exercícios, e a gente vai aplicar essas fórmulas nessa folha de exercício, tá? E aí nós vamos praticar essa fórmula. E fazendo essa prática, nós vamos aprender, né? Tirar as dúvidas aí, que aí depois, na próxima aula, eu vou mandar um formulário com outras atividades para vocês fazerem e a gente corrige eles na próxima aula, né? Então, hoje a gente vai aprender, vai praticar um pouco aí e da próxima aula eu passo um formulário com mais atividades aí para a gente fechar esse assunto aí e sim passar, né, para outra matéria que vai ser componentes eletrônicos, né? Que aí a gente já vai saber já bastante sobre os conceitos das grandezas elétricas e saber, né, qual que é a característica de cada uma, a função de cada uma, o conceito de cada uma, para trabalhar nos componentes eletrônicos. É importantíssimo vocês terem esse conceito aí da eletricidade e suas grandezas, né? Então vamos lá. Como eu vou buscar aqui no meu computador essa atividade, vou mandar no WhatsApp. Esse tempinho que está faltando para acabar, aí vai acabar encerrando, né? Falta 6 minutos para acabar esse link, 5 agora. Então já vou encerrar de uma vez. Aí eu já mando no WhatsApp de vocês, a gente já inicia o próximo link já fazendo as atividades então. Beleza? Então estou encerrando aqui. Daqui a pouquinho eu mando o próximo link para vocês aí, tá, gente? Até mais aí. Vai ver se volta todo mundo, hein?